Você que já participou de várias reuniões do cupom, você que comandou muito tempo a dívida pública brasileira, esse leilão, vamos falar especificamente primeiro do leilão de hoje. O leilão de hoje podemos dizer que micou. Por quê? NTNF não saiu nada, que é o papel de gringo. Para quem não sabe o que é NTNF, para quem está assistindo aqui com a gente, é um título pré-fixado que a cada 6 meses paga cupom. É um título que tem muita fama de ser de gringo. Não saiu nada. LTN, nós tivemos 3 propostas, acho que só saiu de uma ou duas, não saiu de uma delas. E LFT que teve mais demanda. O que você achou primeiro do leilão de hoje? Mercado, você acha que o mercado pediu muito, por isso que ele não ofertou nada? O mercado nem chegou a mostrar proposta? O que você enxerga do leilão de hoje primeiro, por favor? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, a gente vem observando já há algumas semanas um estresse muito forte no mercado de juros. Isso decorre de uma combinação de fatores. A gente tem uma deterioração do quadro político institucional do país, uma piora da percepção com relação ao quadro fiscal. Isso, por seu turno, levou a alguns movimentos de stop loss no mercado de juros e acabou entrando numa espiral negativa. Então, o mercado está muito machucado, né? A gente observou os juros de 10 anos no Brasil ontem se aproximando de 11%, precificando uma Selic para o final do próximo ano na casa de 10%. Então, o Tesouro, ele atuou de forma correta. O que ele fez? Ele fez uma oferta simbólica de títulos pré-fixados, colocou um lote muito pequeno e aumentou a emissão de títulos pós-fixados, as LFTs, que são indexadas à taxa Selic. Então, o que eu imagino daqui para frente é que o Tesouro vai ser comedido nas suas ofertas de títulos pré-fixados e de títulos indexados à inflação, que são os NTNBs. Ele deveria esperar o mercado se estabilizar, cair essa volatilidade para aí, então, voltar a aumentar suas emissões. Enquanto o mercado continuar com essa dinâmica ruim, ele deve aumentar a participação relativa de títulos pós-fixados. Vale lembrar ainda que o Tesouro tem uma situação confortável porque ele construiu um grande colchão de liquidez, né? Então, a conta única do Tesouro está gorda. O último dado de junho estava na casa de quase 1,2 trilhão de reais. Então, isso dá espaço para o Tesouro reduzir suas emissões em momentos de maior volatilidade, que é o que a gente está observando nas últimas semanas. Ô Sérgio, é um prazer falar contigo. Quem fala aqui é Alan Gani, tudo bem? Dada a sua experiência de Banco Central, de dívida pública, enfim, o Gustavo Franco, numa entrevista em 2015, se eu não me engano, ele dizia ali que o Tesouro colocava papéis, né, no leilão e o leilão furava. E tinha um mecanismo pelo qual o Banco Central repassava esse título no mercado secundário com condições diferentes, né? Numa outra taxa, num prazo menor. E essa rolagem significava mais ou menos, segundo ele, 1/3 da dívida pública, né? Esse mecanismo. Você sabe me dizer se isso tem ocorrido hoje em dia também? Se esse leilão ele fura e aí ou isso acabou? Não, isso não acontece, acho que há muito, muito tempo. Eu fui do Banco Central até 2005, isso não existia naquele momento. Eu visto isso. O Banco Central, pela Constituição, ele não pode financiar o Tesouro. O Banco Central tem a prerrogativa, sim, de atuar no mercado secundário. Então, nada impediria, em momentos de volatilidade, do Banco Central, em vez do Tesouro, anunciar um leilão de recompra de títulos. Mas o Banco Central não fez isso, tá? Então, não desconheço essa... Eu tô só repassando aqui o que eu lembro dessa entrevista, tá? De que o leilão furava e o Banco Central, ele não financiava diretamente o Tesouro, mas havia um repasse para o Banco Central e o Banco Central vendia o título em outras condições no mercado secundário. É por isso que eu te fiz essa pergunta, se você tinha ciência. Não, isso não acontece, não. Tá. Não acontece. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Você acha que existe a possibilidade dessa atual curva, devido à atual curva de juros,
o Tesouro fazer algum leilão de recompra? Vocês estão percebendo o mercado meio assim, abraçado com título e não conseguindo dar saída? Está tendo isso? Ele poderia, né? A gente observou, né, que a curva de juros perdeu qualquer tipo de parâmetro. Então, o que tem hoje na curva de juros é muito mais prêmio de risco elevado do que o mercado espera com relação à trajetória da taxa Selic. E esse prêmio de risco se elevou devido àqueles fatores que eu comentei, né? Político, institucional, fiscal, e mais movimentos muito agudos de stop loss, né? Então, as perdas de quem tem título público prefixado ou que tenha NTN-Bs foram perdas muito acentuadas. Isso levou alguns fundos de investimento a reduzirem suas posições. E aí se entra uma espiral negativa, né? Porque, por espaço de risco, alguns players têm que reduzir suas posições, vendem os títulos no mercado secundário. Isso provoca mais um movimento de abertura de taxas e leva, então, essa dinâmica que se retroalimenta. Numa situação como essa, faria sentido, sim, o Tesouro recomprar uns títulos de médio e longo prazo, até porque as taxas estão gordas, né? Você recomprar um título de longo prazo a uma taxa acima de 10%, até parece interessante em termos de gestão da dívida pelo Tesouro. Isso aliviaria um pouco a curva de juros, e para o Tesouro seria até um ganho, né? Porque dificilmente o que a gente vai ter de taxa Selic daqui até o vencimento vai se confirmar com relação ao que está precificado. Agora, o detalhe é que o Tesouro ele não pode ser muito agressivo nessa recompra. E por quê? Porque tem uma preocupação com esse colchão de liquidez do Tesouro. Está muito alto, mas se o Tesouro começar a recomprar muito e emitir pouco nos seus leilões semanais, essa gordura, esse colchão de liquidez poderia se reduzir e alguns participantes do mercado poderiam ter preocupação com relação a será que esse colchão vai continuar caindo? O Tesouro vai ter uma reserva para o ano que vem, e ano que vem passa um ano mais volátil, porque nós vamos ter eleições. Então, se o Tesouro fizer, seria interessante, mas teria que ser um lote não muito significativo. Já o Banco Central pode fazer isso de forma ilimitada. Uma pergunta, para vocês aí na Renascença, o governo tem caixa para emissão zero até quando? Até julho? Agosto, tem ideia? O caixa está muito gordo, tá? Então, o último dado divulgado é o fechamento de junho. Então, só esse caixa, a reserva de liquidez, que é o caixa destinado ao pagamento da dívida, estava em 1,17 trilhão de reais. Isso é a máxima histórica. Então, isso permite quase 12 meses de vencimento. Então, o Tesouro ele foi muito bem sucedido desde novembro do ano passado em fazer emissões líquidas e aumentar essa gordura. Isso, então, abre espaço para que em momentos como hoje, ele reduzir sua emissão. Então, ele tem uma gordura assim, muito, muito, muito elevada. Isso é bem diferente do que aconteceu na crise de 2002, quando o caixa do Tesouro era muito pequeno, e aí houve toda aquela discussão, o risco de moratória, de default, e o mercado teve um estresse muito maior. Então, isso é um ponto positivo. A gente tem uma série de riscos no cenário, mas uma coisa que mitiga o risco é o fato desse colchão de liquidez do Tesouro estar num patamar extremamente confortável. Perfeito. Ô Sérgio, essas operações do Banco Central compromissadas aí para subir a Selic, ou uma venda definitiva do ativo, ou uma venda com compromisso de recompra futuro, né? Ela tem algum custo fiscal? Quer dizer, a minha pergunta é no seguinte sentido, com essa subida da Selic, isso está tendo algum custo fiscal para o Tesouro ou isso não onera o Tesouro? Não, onera o Tesouro e onera o Banco Central. Porque uma parcela muito grande da dívida é pós-fixada, indexada à taxa Selic. Então, todo esse estoque gigantesco que é indexado à taxa Selic, agora tem um aumento de custo com esse ciclo de apertura monetário. Do lado do Banco Central, isso ocorre via compromissadas, tá? Então, o Banco Central utiliza esse instrumento para equilibrar a liquidez bancária. Existe um acesso muito elevado de liquidez. Se o Banco Central não fizesse compromissada, a Selic iria para zero. Então, por que o Banco Central então faz a compromissada? Para equilibrar essa liquidez bancária e, com isso, fazer com que a taxa Selic fique próxima à meta Selic definida pelo Copom. Hoje, esse volume de compromissadas está um pouco acima de R$1 trilhão e praticamente tudo é pós-fixado. Então, na medida que a Selic vai subindo, isso gera um impacto sobre o custo financeiro da dívida bruta. A dívida bruta
inclui tanto os títulos do Tesouro quanto as compromissadas do Banco Central. Então, Sérgio, você tem o próprio custo do aumento da Selic, que impacta diretamente as contas do Tesouro, e você tem o próprio custo da compromissada, que impacta o resultado do Banco Central, que faz parte do governo central, é isso? Tá. É que nem a Sim, Caixa, a compromissada... do Tesouro. A compromissada acompanha a dívida bruta. A dívida bruta, a maior parcela é dívida em títulos, mas uma parcela relevante é esse passivo do Banco Central, que são as operações compromissadas, né? No qual ele toma recursos, né? A maior parte no overnight, prazo de um dia, com o intuito de equilibrar a liquidez. O Banco Central ele não pode deixar de fazer essas operações. Se ele deixasse, a gente teria Selic a zero. E aí as consequências seriam muito mais negativas, né? O Copom não faria mais sentido, o câmbio iria depreciar, né? E haveria uma grande crise de confiança. Então, o Banco Central ele não tem muito o que fazer, não tem escolha. Ele, todo dia, ele mede esse excesso de liquidez bancária e toma um volume suficiente para que haja um equilíbrio entre a oferta e a demanda de reservas bancárias. No passado, o que levou a esse aumento das compromissadas? No passado, foi quando o Banco Central acumulou reservas internacionais, né? Então, há alguns anos atrás, o BC foi acumulando reservas. E como ele pagava isso? Fazendo um crédito na conta reserva bancária das instituições. Mais recentemente, esse volume se elevou devido à redução dos compulsórios e também devido ao déficit fiscal, né? A conta única do Tesouro fica no Banco Central. Então, se você tem um déficit primário, isso gera uma expansão de liquidez no sistema. Aí o Banco Central tem que atuar para drenar esse excesso de liquidez. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Tem 3 compromissadas, né? A do overnight, a de 90 dias e entre reunião de cupons. Essas 3 compromissadas já não estão acima de um tri, não? Hoje. Qual é a quarta? Está acima de um tri. Mas você tem a compromissada pré de 2, tem a overnight, que é o grosso, tá? Uhum. Que hoje está em 1 trilhão, mais ou menos. Tem a compromissada pré de 2 meses, após de 3 meses e a intra-cupom. Essas mais longas estão hoje na casa de 150 bilhões de reais. E o overnight na casa de 1 trilhão de reais. Então aquela entre reunião de cupons que chegou a bater 600 de uma boa diminuída, então. Ela chegou a ser 600, 700 ano passado. Chegou. Não, o Banco Central mudou a sistemática. Hoje esse volume caiu para 35 bi. O que aconteceu? A contrapartida foi um aumento gigantesco das operações de um dia. Então hoje, praticamente 85% do excesso de liquidez é drenado via operações compromissadas overnight. Tá, fechou. Perfeito. E Sérgio, como é que você está vendo a taxa de juros hoje? Ela está excessivamente alta, o mercado está precificando muito pessimismo aí. A taxa, você acredita que a curva de juros? Eu digo as taxas pré, a taxa pré. Vamos fazer uma união de perguntas, a dele e a minha. Você lá no Banco Central, você subiria juros mais rápido, mais devagar ou não subiria? E qual é o efeito disso na curva de juros? Une a minha e a sua. Tá bom. Vocês querem passar com política monetária, então, né? Depois a gente fala de curva de juros. Vamos um pouquinho. Né? Vou tentar emendar, então. Então, eu acho que assim, o Banco Central cometeu um erro muito grave no ano passado. Ele exagerou no corte da Selic. Somos todos. Eu acho que também embarcou na onda de uma parcela do mercado. O mercado e o Banco Central projetavam a inflação 1,5%, 2%. Houve, de forma generalizada, uma subestimativa do efeito do câmbio sobre a inflação. Naquele momento se falava o seguinte, o câmbio pode depreciar porque não vai ter repasse para os preços, porque tem muita ociosidade na economia. E o nosso câmbio, então, o que aconteceu? A Selic caiu para 2%, isso é muito abaixo do equilíbrio, o juro real do Brasil ficou muito negativo, essa Selic muito baixa gerou uma forte depreciação do real. Nossa moeda, ano passado, perdeu 30%. Foi uma das piores moedas do mundo, né? Então, não foi por causa da Covid, porque o nosso desempenho relativo foi pior do que os pares. E o que aconteceu? Junto com essa depreciação muito forte da moeda, de 30% no ano passado, houve também um choque de oferta advindo da elevação dos preços das commodities. Então, a gente teve uma combinação perversa.
câmbio depreciado e commodities para cima. Isso ficou um pouco represado no ano passado, e nesse ano, na medida que a economia foi reabrindo, os empresários foram obrigados a repassar isso para os preços, né? Porque foi um choque de custos muito significativo. E o Banco Central, acho que demorou para entender o risco derivado daquela Selic muito baixa, né? Então, e subestimou também, como eu mencionei, o efeito do câmbio sobre a inflação. Então, o que está acontecendo esse ano? Que a inflação corrente está muito alta, a gente vai fechar o ano com o IPCA na casa de 7%, a meta é 3,75%, e o teto do intervalo é 5,25%. Então, a gente vai furar de longe o teto da meta de inflação. Isso deriva tanto de uma elevação de preços administrados, como energia elétrica e combustíveis, como também desses choques de oferta que houve, derivados, né, daquela combinação perversa de câmbio depreciado com commodities para cima. Após ter reduzido muito a taxa Selic, o Banco Central começou a subir os juros, né, no início desse ano, mas antes cometeu outro erro, né? Ele soltou aquele famoso forward guidance, dizendo que não pretendia mexer nos juros por um período longo de tempo. Após o período curto, ele mudou o discurso, começou a subir os juros em março, mas quando ele começou a subir, o que ele disse? Olha, eu vou subir, mas a política monetária vai continuar estimulativa. A taxa Selic terminal vai ficar abaixo da chamada taxa neutra de juros. Isso foi um outro erro, porque o que o mercado pensou? Se o BC vai subir poucos juros, ele não vai combater de forma eficiente a inflação. Então, isso levou a um início de uma piora das expectativas de inflação para o próximo ano. Após esse sinal equivocado, ele deu outro sinal. Olha, eu vou levar para a taxa neutra. E logo depois, ele mudou de novo o discurso. Olha, agora vai ser contracionista. A Selic vai para cima da taxa neutra. Então, o que a gente percebe é que é um Banco Central que está mudando muito a sinalização em função dos dados correntes. Então, o que está acontecendo? Quer dizer, está dando muito peso aos dados correntes? Está com pouca confiança com relação aos cenários que ele traça para o próximo ano? Isso também gera alguma perda de credibilidade, né? Então, o último recado do BC é o seguinte, olha, a Selic vai para cima da neutra. O que seria isso? Vai para cima de 7%. O mercado, então, hoje no Focus, estima que a Selic vai fechar o ano em 7,5%, mas aí, fazendo já o link com a curva de juros, quando a gente olha a curva de juros, tem uma diferença muito grande, né? Então, se os economistas projetam Selic de 7,5% e o Banco Central também sinaliza uma Selic em torno desse patamar, a curva de juros precifica que a Selic fecha esse ano na casa de 8,5%, 8,75%, e o próximo ano em 9,5%. Então, o que está embutido na curva de juros é muito acima do que os economistas projetam e do que o próprio modelo do Banco Central sinaliza. Porque quando a gente olha a ata do Copom, o que está lá? Olha, usando uma Selic que ele usou na época de 7% esse ano e 7% no ano que vem, a inflação de 2022 fica cravada na meta, em 3,5%. Se a gente colocasse no modelo do Banco Central o que está embutido na curva de juros, uma Selic chegando a 9,5%, a projeção de IPCA do BC no modelo ia ficar muito abaixo da meta. Então, o modelo do Banco Central não referenda uma taxa de Selic muito acima de 7, 7,5%. Porém, o mercado embute uma gordura muito elevada e, como eu disse, o que está precificado na curva de juros não reflete apenas o que se espera de política monetária. Tem muito de prêmio de risco aí dentro. E boa parte desse prêmio de risco é bem fundamentado, tem razão, porque o quadro político institucional do país está muito ruim. Todo dia a gente tem uma notícia negativa com relação ao fiscal. O risco agora é que haja uma expansão de gastos fiscais com objetivos de se ganhar popularidade para as eleições de 2022, e aí começa a discussão se vão ser adotadas medidas de contorno ao teto de gastos, e o teto de gastos é a última âncora fiscal do país. Então, se ele começar a ser flexibilizado, assim, o país fica sem âncora fiscal nenhuma. E aí, o que isso significa? Que o país tem um outro fundamento, e o fundamento está pior. Então, isso leva a uma piora do prêmio de risco. O que isso se refletiu? Nessa abertura da curva de juros, né? Os juros se deslocaram para cima, na forte depreciação do câmbio
E quando acontece isso, não tem como a bolsa não ser afetada. Quando você vê um juro longo acima de 10%, isso afeta na bolsa por dois caminhos, né? Primeiro, quando você faz valuation, você vai usar como taxa de desconto uma taxa mais alta. E segundo, a própria competição do mercado de renda fixa, né? Porque no passado, principalmente em 2020, quando a Selic chegou a 2% e a curva estava baixa, houve uma migração muito forte de renda fixa para renda variável. Agora, o que acontece? A própria taxa overnight, a taxa Selic, já está indo para um patamar bem mais elevado, saindo daqueles 2, né, do começo do ano, para mais de 7. Então, o custo de oportunidade já é outro. E quando você olha até os títulos públicos, né, as LTNs, as NTNBs, uma NTNB oferecendo um juro real de 4,5%, 5%, e um título prefixado, um juro de quase 11%, passa a ser uma alternativa também muito atrativa com relação à renda variável. Então, acaba afetando, né, como eu mencionei, o mercado de renda variável, é inescapável. Então, para que a gente saia assim, desse período ruim de mercado, é muito importante que haja uma melhora da percepção com relação ao risco fiscal. Se isso acontecer, os mercados vão se estabilizar, a curva de juros vai devolver prêmio, o câmbio pode voltar a apreciar, a bolsa também seria favorecida com a situação, mas o fato é que a gente está no cenário de incerteza, né? Uma certeza não só fiscal, como também política. E esse cenário de incerteza demanda cautela. E, Sérgio, na sua visão, o que precisaria de aprimoramento institucional para o Brasil entrar novamente numa rota fiscal saudável? Quais seriam aí reformas importantes para que isso ocorresse? Não, assim, começando constitucional, a gente não pode ter ameaça de golpe toda semana, né? Você não pode ter um presidente que ameaça dar golpe, interpretação equivocada da Constituição, levantamento de dúvidas com relação à aceitação de resultado da eleição. Isso gera, um estrangeiro quando vê isso, fala assim, que é isso? É um país de bananas? O presidente que foi eleito está dizendo que não vai aceitar o resultado das urnas, o ministro da Defesa, o próprio presidente estão dizendo que podem agir fora das 4 linhas. Então, esse é um ambiente constitucional péssimo, né? E que é fugento. O estrangeiro também gera algum receio com relação aos investidores locais. Do lado econômico, é óbvio que o país precisa de reformas, né? Mas o que acontece? Todo esse ambiente político já, assim, dificulta muito o andamento das reformas. Então, vamos começar com a reforma tributária, né? Uma total falta de consenso, né? E aí você começa a gerar monstrengos, né? A gente está chegando numa situação que é melhor não ter nenhuma reforma do que passar por que estava sendo discutido. Porque você começa a fazer emendas de um lado, de outro, começa a atender determinados grupos de interesse que, assim, a emenda sai pior do que o soneto, né? E não é à toa que foi adiada a proposta de reforma tributária e a gente percebe muito improviso, né? Você tem uma proposta que sai, aí na noite você mexe a alíquota em 5 pontos percentuais, mais 10, sobe uma, diminui a outra, então falta também uma discussão mais consistente. Então, esse foi outro motivo também que piora os mercados, né? Acho que a percepção com relação ao andamento das reformas piorou. Por quê? Porque agora o foco parece ser apenas as eleições. E aí quem vai querer tomar agora a medida impopular na véspera das eleições? Né? Nem o governo, nem o Congresso, né? E aí você tem o risco de você ter uma reforma que piora o sistema em vez de aprimorá-lo. Então, o que é importante, assim, olhando mais o curto, médio prazo, é que não haja uma piora no quadro fiscal. E é isso que vai determinar muito agora, nos próximos dias, a dinâmica dos mercados domésticos. Então, a gente está falando aqui na época dos Estados Unidos. A Bolsa Americana está quase na máxima histórica, né? Olha a divergência que é no ano entre o S&P 500 e o Bovespa. Abriu uma boca de jacaré, né? Bastante elevada, de quase 20 pontos percentuais, né? E geralmente, no passado, quando a Bolsa Americana subia, a Bolsa Brasileira subia mais, né? Aqui tinha um beta acima de 1. Então, os nossos problemas são basicamente locais. E é importante, então, resolver, assim, é importante que esse risco fiscal seja mitigado. Isso vale para mercados, isso vale para a política monetária. Então, se isso acontecer, se houver um respiro com relação ao risco fiscal, os mercados tendem a se recuperar. Mas se continuar essa discussão de
vou dar aumento de 100% do Bolsa Família, vamos contornar a PEC, vamos contornar o teto de gastos, tem toda essa discussão da PEC dos precatórios, isso aumenta o prêmio de risco e aí faz sentido o mercado ficar descontado se a situação continuar. Ô Sérgio, eu estou olhando aqui o chat aqui da BMC, no nosso canal, e o João Carlos ele fala o seguinte, ele fala, outro fator que preocupa os investidores é o risco de aumento de gastos em ano de eleição. Quer dizer... É isso que eu mencionei agora. Essa discussão em torno de mais dinheiro ainda, né? Você está falando exatamente sobre isso, é mais um problema, né? Esse é um problema. Então, o que está acontecendo? Tem essa PEC dos precatórios, tem um volume muito alto, de fato, a ser pago no próximo ano, mas, assim, o que se percebe é que essa PEC está sendo proposta no sentido de abrir mais gastos para o Bolsa Família. Não porque não seja meritório aumentar o Bolsa Família, né? Realmente, não tem registro há alguns anos, mas se isso vai acontecer, se há uma decisão majoritária do governo, do Congresso e da sociedade em se aumentar o Bolsa Família, você tem que ter uma fonte de financiamento. Então, que se corte outros gastos ou que se crie uma fonte de financiamento. O que não dá é para você aumentar uma rubrica sem a fonte de financiamento. Porque aí você começa a discussão, né, cara? Então, esse teto de gastos agora está furado, está cheio de goteira, você começa a criar medidas de isenção com relação à regra de teto de gastos, e aí o país perde a âncora fiscal. Mas esse é o ponto, né? Boa parte do susto do mercado é esse medo de expansão de gastos no ano eleitoral. E aí, assim, isso levaria da percepção de risco país, o que afeta todos os mercados. E afeta o crescimento econômico também, tá? Então não é uma coisa que fica restrita ao mercado. Na medida em que a curva de juros vai para cima, como aconteceu agora de forma violenta, na medida em que o real se deprecia, as condições financeiras ficam mais apertadas. E, junto com isso, esse ambiente de certeza posterga decisões de consumo e investimento. Então, a gente começa a perceber que algumas instituições estão revisando para baixo as estimativas de PIB para 2022. Já tem gente falando de PIB de 1,5% no próximo ano, que seria um número medíocre, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Sérgio. Você estava na Lula 1 no Banco Central. Então, no primeira eleição de Lula, né, ali em 2000 e... Eu apanho, 2002. A eleição foi em 2002, ele assumiu em 2003. Eu, particularmente, acredito que a eleição de 22 vai ser igual a de 14, igual a de 2. Altamente polarizado, uma volatilidade do inferno. O que a sua experiência de 2 poderia nos falar sobre a experiência que podemos ter em 22? O que podemos ter assim, de emoção, de diferença e de igual para a gente pensar em mercado, entendeu? Eu concordo com a polarização, mas a situação de 2, muito pior, tá? Então, mesmo reserva cambial, né? Tenso, polarizado, não é só isso. Né? Primeiro, assim, que o país, na época, tinha menos reservas. A gente tinha 50 bi de reservas cambiais. Hoje tem 350. O caixa do Tesouro, que eu mencionei, esse custo de liquidez, era mínimo. Hoje tem mais de 1 trilhão. Então, assim, quando a gente olha a parte tanto cambial quanto a parte de gestão de dívida, é muito mais confortável. Mas, assim, mas a grande diferença é que em 2002, na campanha, havia um medo de calote da dívida pública. As propostas, na época do PT, eram propostas muito radicais, que se falava em moratória da dívida pública, estatização de bancos. E o que aconteceu? O mercado só virou, já depois, no segundo semestre, quando teve aquela carta ao povo brasileiro e ficou claro que aquelas medidas históricas que estavam no programa não seriam adotadas. Quando em 2003 o PT assume e segue a linha anterior, aquela linha ortodoxa, né, manteve o câmbio flutuante, o regime de metas e a disciplina fiscal, a gente teve anos de rally no mercado, né? Mas a crise de 2002 foi provocada em função disso, uma crise de risco de crédito. Havia um medo do calote da dívida pública. Essa situação não se repete, né? Ninguém defende isso daí, né? Ninguém acha que, seja A ou B ganhando a eleição, vai se adotar um calote da dívida pública.
Então, a gente não tem muito mais diferença do que semelhança. A semelhança é o mercado ficar mais protegido e mais volátil em função de um ambiente muito polarizado e, portanto, permeado por incertezas elevadas. Mas nem de longe essas certezas se comparam ao que a gente teve em 2002. Agora, por um lado, as incertezas, como você bem mencionou, né, Sérgio, em 2002 eram muito maiores do que agora, mas a dívida bruta hoje está num patamar muito perigoso, né? Algo que eu acho que não ocorria ali em 2002, né? Qual que é a sua avaliação? Não, a dívida bruta está num patamar alto. A gente teve um ganho esse ano, uma redução da dívida bruta por fatores não recorrentes. A gente vai ter um crescimento do PIB na casa de 5%, mas é um crescimento também cíclico, não recorrente, né? Para os próximos anos não vai se repetir, infelizmente, esse nível de atividade, junto com a alta de commodities e a inflação. Então, com isso, assim, a dívida bruta que fechou ano passado em 89% do PIB, deve fechar esse ano em 82%. Então, a gente tem esse ganho de dívida bruta esse ano. Mas, assim, apesar de ser elevada, a gente está longe de estar num caminho de dominância fiscal. A dívida ainda é facilmente financiada. Essas semanas não são um bom exemplo porque, assim, qualquer momento de estresse, de volatilidade, é normal a demanda por títulos cair e o Tesouro também reduzir a oferta, tá? Mas, por exemplo, ele conseguiu colocar um lote grande de LFTs, pós-fixados, né? Colocou hoje 13 bilhões de reais em LFTs. Então, não tem uma rejeição de título público. A gente está tendo hoje uma coisa esporádica de rejeição de títulos pré-fixados em função dessa volatilidade gigante no mercado. Então, assim, é um fator de preocupação, e é por isso que o fiscal pesa, né? Porque se o fluxo, que é o superávit, o déficit fiscal, piorar, essa dinâmica da dívida bruta volta a ficar ruim, até porque não é só fiscal, né? A gente vai ter agora um juro real mais elevado e, para os próximos anos, infelizmente, um crescimento que tende a ser medíocre. Nosso PIB potencial não subiu, é na casa de 1,5%, 2%. O país não teve ganhos de produtividade nos últimos anos, na verdade, nas últimas décadas. E com isso a gente está fadado a ter crescimento muito baixo. Então, se você tem crescimento baixo, juro real maior e o déficit fiscal começa a se elevar, a relação dívida-PIB assume uma trajetória mais perigosa. Daí todo esse foco com relação ao fiscal. Perfeito. Tá certo, então, eu acho que tem muita pergunta aqui, o Sérgio, eu tô olhando aqui, que a gente tá, o pessoal aqui acaba colocando um lado, colocando um outro aqui, não dá para também ficar chamando um lado aqui, o outro, mas enfim, tem muitas perguntas aqui, e o pessoal falando também que que o Rafael falando, é contraditório o que está acontecendo, os gringos estão entrando ainda mais forte no mercado de capitais esse mês, mesmo com os problemas internos, fiscais e políticos. Não é dinheiro novo, né? É dinheiro velho, o dinheiro já estava aqui dentro. Você vai ver fluxo cambial de toda a quarta, a entrada é muito pequena. Porque você pode, assim, às vezes o estrangeiro já está aqui, às vezes no título público, ele pode migrar do título público para a Bolsa, né? Mas, assim, é muito importante olhar, como o Alexandre mencionou, o fluxo cambial que o BC divulga toda quarta-feira. E o fluxo financeiro no ano está muito próximo a zero. É muito menor do que nos anos anteriores, tá? Pegar ano passado foi uma saída muito maior. Então, isso é uma boa notícia. O fluxo financeiro esse ano está quase no 0 a 0, deixou de ter aquela saída forte, que pressionava muito o câmbio. Mas, quando a gente olhar até a dívida pública, a participação de estrangeiros na dívida pública hoje é menos que 10%, já chegou a ser 20%, né, na máxima histórica. Então, é um interesse ainda bastante pequeno, né? Isso ajuda também a explicar essa divergência entre a performance da S&P 500 e da Bovespa, que ficou muito para trás. Ô Sérgio, você falou em dominância fiscal, eu queria que você explicasse aí para a nossa audiência o que seria isso. A gente não tem dominância fiscal, mas o que seria isso? Uma situação em que a política monetária ela fica limitada pelo fiscal. Que seria o seguinte, você fica tão preocupado com a situação fiscal, que se o Banco Central subir juros, e portanto estaria aumentando o juro real, isso gera um impacto, né, nas contas públicas. Esse impacto nas contas públicas levaria a uma depreciação do câmbio, mais inflação e desancoragem das expectativas.
Ou seja, é uma situação em que o aumento de juros seria contraproducente para controlar a inflação, em função de uma situação fiscal muito ruim. A gente não está nisso, tá? Então, alguns, assim, não é... a gente está longe disso. A dívida está sendo facilmente financiada. A gente vem tendo emissões recordes do Tesouro mês a mês. E o que aconteceu nas últimas semanas é uma coisa de curto prazo, né? O Tesouro, eu avalio que não vai ter dificuldade de continuar se financiando nos próximos meses. O que pode acontecer é uma mudança de composição. É o Tesouro emitir mais pós-fixados em detrimento de pré-fixados e de NTNBs. Mas não existe recusa à dívida pública. Foi uma coisa que aconteceu em 2002, tá? Uma coisa curiosa, eu estava vendo o resultado do leilão da LFT, a longa foi exatamente igual a um mês atrás, na verdade não dá um mês, né? Dá 28 dias devido a quintas, e a curta saiu menor. Menos prêmio agora do que um mês atrás. Vamos lá, na LFT, o próprio aumento da Selic, a demanda para LFTs tinha caído junto com o processo de redução da taxa Selic. Então, o que a gente observou em 2020, né? Uma baixíssima demanda, que ninguém comprar LFT porque não pagava um deságio mínimo, mais uma Selic de 2%. Na medida agora que a Selic está subindo, isso vai gerando aumento do apetite por LFTs, e sem contar que numa situação de maior volatilidade, faz sentido também ter uma parcela maior de pós-fixados na composição da sua carteira, né? É uma maneira de você reduzir o risco da sua cesta, né? Então, você alocar em LFT, já como se você estivesse alocando um CDB ou no fundo DI, né? Você não tem o risco de mercado, você não tem o risco de oscilação da curva de juros. Então, é normal a demanda para LFT subir em função desses dois fatores. Então, isso permite o Tesouro ampliar a oferta desses títulos sem elevar deságio, né? Como você falou, até o outro fechou um pouquinho. E é muito importante também que o Tesouro não sancione elevação desses deságios das LFTs. Porque se isso acontecesse, quem tem LFT teria uma perda também na marcação ao mercado. Então é importante que, assim, que o Tesouro faça essa gestão, mas sem pressionar esse mercado de LFTs. Porque senão pressiona muito pesado os fundos que teoricamente rodam bonitinho, referenciado DI, aí vai ser que nem setembro, outubro ou novembro do ano passado. Aquela bola de neve horrorosa. Isso, porque imagina o seguinte, imagina que se o deságio começasse a subir. Foi o que aconteceu em 2002, tá? Em 2002, os deságios das LFTs dispararam. Então, o fundo DI, que era o fundo conservador, teve cota de menos 3%. Então, o que acontecia? O cara assim, caramba, eu cliquei aqui para não ter perda nenhuma, perdi 3% no mês. Aí houve resgate desses fundos em 2002. E quando havia resgate, o que o fundo tem que fazer? Eu tenho que vender o que está na minha carteira. Então, os fundos vendiam LFTs, isso pressionava o mercado secundário, gerava mais elevação de deságio e entrava nessa espiral negativa. Então, agora, assim, está muito diferente. Depois daquela pressão que houve ano passado, em setembro e outubro, os deságios se estabilizaram, né? Como eu falei, o próprio processo de aumento da taxa Selic ajuda nesse processo, porque aumenta o apetite para esses títulos, mas, assim, o Tesouro tem que ter cuidado de não repetir o que aconteceu em setembro do ano passado, né? Esse é um lugar que, no último lugar que deveria ter estresse. E eu acredito que o Tesouro está ciente disso, que não vai sancionar uma abertura dos deságios às LFTs. Ô Sérgio, e nesse ambiente tão turbulento, o que você recomenda assim, para o investidor para se proteger? O que você acha que seria saudável? O investidor pessoa física, que eu tô dizendo. Primeiro, assim, em momentos de incerteza, não dá para usar apenas a calculadora. Ah, isso aqui ficou barato, etc. Então, porque o mercado, às vezes, fica irracional e pode ficar cada vez mais irracional, né? Então, é assim, é ter cautela, quer dizer, então, há várias oportunidades em todos os mercados, seja no mercado na bolsa, seja no mercado de renda fixa, mas não dá para ir com muita sede ao pote, porque esse ambiente de incerteza vai perdurar. Então, assim, quem tiver algum caixa, esses momentos de estresse, é um momento bom para você, às vezes, aumentar seu risco, mas tem que ir de forma gradual, né? Porque é importante ver onde o mercado vai se estabilizar. E mais do que isso, esse ambiente de volatilidade deve continuar no próximo ano, devido a esse quadro político, fiscal, esse ambiente de incerteza. Agora, assim, óbvio que tem boas oportunidades. Quando você vê uma NTNB com juro real entre 4,5% e 5%, quando você vê um título pré-fixado, quase 11%, algumas ações muito descontadas com relação ao seu valuation,
Se você tiver uma perspectiva de médio e longo prazo, provavelmente você vai ter um resultado positivo carregar essas posições. Mas quem quiser aumentar o risco tem que pensar o seguinte, olha, isso meu horizonte tem que ser mais longo. Se o horizonte for curto, né, não é o momento de você ir com muita sede ao pote. Muito bom, legal. Fechou, meu amigo. Tá certo, então. Papo bom voa, né? Voa. Eu falei com ele que ia ser 15 minutos, virou 40 já. Não, a gente não parou aqui. Eu deixei, porque, os caras estão falando. Não, e o pessoal tá comentando muita coisa aqui no chat aqui, mas é muita coisa relacionada à política. Você tem um lado, você tem o outro, mas é bem aquilo que você falou, né, Sérgio? Essa polaridade, ela é muito grande. Isso. E a gente não vai nem mexer com isso, porque cada um tem a sua opinião e aí não tem muito o que fazer. Melhor. Mas, Sérgio, eu queria que você deixasse as suas considerações aqui, o seu recado final, mas antes de mais nada, agradecer pela sua participação e por esse tempo estendido até. E deixa também o seu Twitter, que é muito bom, eu recomendo todos seguirem, por legal. favor. Eu que agradeço o convite, muito obrigado pelo bate-papo, foi ótimo. Desculpa, se alguém não gostou de alguma coisa que eu falei em termos políticos, eu só fiz uma descrição do que eu observo, né? A sociedade está muito polarizada, é a hora das coisas se moderarem, né? Da gente sair desses extremismos, né? Escutar mais o outro, respeitar opiniões divergentes e, enfim, mas acho que o recado é o seguinte, olha, cautela, né? O ambiente está turbulento, e a hora de assumir uma posição maior, muito maior, mais confortável, é quando houver uma percepção que as coisas estão mais calmas de uma forma um pouquinho mais sólida. Então, infelizmente, a gente pode ter mais movimentos de volatilidade ao longo dos próximos meses. Tá certo. O seu Twitter, por favor. O Twitter, é verdade. Por favor. Tudo junto, S. Goldenstein. Tá certo. Sérgio Goldenstein é o nome, botar S. Goldenstein tudo junto. Tá certo. Valeu, okay. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço para você e volte sempre. Obrigado por você. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Valeu.